Começando mais um Gênios Cast, o podcast da inovação e do empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com nada menos, nada mais que ele, nosso CTO, Luigi Bentes. E nós vamos estar tendo um papo bem legal aqui sobre inteligência artificial, tá bom? É um tema relevante para o mercado, Luigi. A galera aí quer saber. Inclusive a gente esteve lá na Unama, estivemos lá na Unama na quarta-feira à noite. Nós falamos sobre o uso da inteligência artificial para melhorar a performance e a produtividade da tua equipe. É algo assim que eu penso que daqui para frente não tem como as empresas que não competirem com IA, elas vão estar fora do mercado de trabalho. Mas antes da gente falar sobre inteligência artificial, todos os termos técnicos, o que você precisa fazer na sua empresa, que é um assunto bem relevante, você vai aprender muita coisa aqui no nosso podcast, eu quero te falar dos nossos patrocinadores. Cozinha do Humberto, a hamburgueria brasileira em Londres, o melhor hambúrguer. Se você estiver visitando Londres, passe pela Cozinha do Humberto. Barov Consultoria, a primeira boutique M&A do oeste do Pará. A gente trabalha com consultoria financeira, gestão de patrimônio, gestão financeira, C4 Raiza Service, FP&A, M&A de empresas, valuation. Se você quer saber quanto que vale a sua empresa, você sabe quanto vale o seu carro, né? A tabela FIP. Mas você sabe quanto vale a sua empresa? Barov Consultoria. E Masa Distribuidora, atendendo mais de 30 municípios, não só no oeste do Pará, mas também abrangendo um pouco da região ali de Marabá, tá bom? Representante exclusivo das marcas Sadia, Perdigão, Nestlé e outras super marcas muito boas para o varejo alimentar. Bom, agora eu quero te apresentar aqui o nosso convidado, né? O tema de hoje, já falei que eu vou falar com ele, nosso CTO, é uma figurinha bem marcada aqui no nosso podcast. E o nosso tema de hoje é inteligência artificial, riscos e oportunidades, né? Porque estão falando muito de risco aí, estão falando que a inteligência artificial pode tomar o emprego do fulano, do ciclano, do João, do Antônio, e as oportunidades que ela gera. A gente vai saber disso aqui, tanto para o mundo empresarial, que é o nosso principal foco, mas também para você que está começando sua vida, está começando sua carreira e quer aprender sobre inteligência artificial, tá bom? Vamos explorar como a IA está moldando o presente e o futuro das empresas, da sociedade. E, Luigi, você vai nos ajudar a entender os pontos positivos, mas também os desafios que isso traz. O Luigi é nosso CTO, é o nosso co-CEO aqui da Lugente também. É um especialista em tecnologia que tem vivido de perto as transformações da IA no mercado, tem implantado tecnologia IA, agentes, automações feitas por IA, não só dentro da Lugente, mas também nos nossos clientes, a qual a gente faz B2B. E ele vai estar falando um pouco aqui com a gente. Ele vai compartilhar conosco a sua visão sobre como essas tecnologias podem ser aproveitadas por inteligência artificial e também como elas podem ser arriscadas se não forem aplicadas corretamente. Luigi, você tem a palavra, me fale aí um pouco qual que é a perspectiva para esse podcast. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente, né? Mesmo já sendo da casa, é um prazer estar aqui novamente no podcast. O pessoal pede lá nos comentários. Agradeço todo mundo que está pedindo nos comentários aí também. E esse é um assunto muito importante e que tem sido de grande repercussão, né? E acaba gerando tudo que é muito falado, acaba sendo falado às vezes de forma errada e as pessoas não entendem direito, gerando susto, a pessoa não sabe por onde seguir, os empresários também. Então, por isso é um assunto importante falar sobre os riscos e oportunidades da inteligência artificial. A internet ajuda muito mesmo, né? Mas quando às vezes tem temas assim, que estão muito populares, jogam uma crise de pânico, de medo. Isso. Existem os dois lados da moeda, né? Os dois lados. Acho que tem algo... E também tem aquela outra questão lá que a gente fala que para vender, você pode vender apresentando risco, né? Dando medo à pessoa. Então. É verdade. Na verdade, no final das contas, todo mundo quer vender, né? A internet, o pessoal tá aí para vender e quem não se adapta para isso tá fora. Então, e aí dá para fazer, a gente vai falar sobre isso, sobre os agentes de IA, né? Dá para você colocar os agentes de IA dentro do seu Instagram, dentro do seu WhatsApp, em seus canais de venda para fazer a primeira qualificação e atendimento do seu cliente até chegar no seu vendedor. Mas vamos começar, Luiz, por um tema muito importante. Como você descreveria a inteligência artificial para alguém que não entende? O cara tá nos assistindo aqui, o empresário, já um senhorzinho ali estavam chegando na faixa dos 40 para os 60, falaram sobre IA. Inclusive, nós recebemos aqui, essa semana retrasada, nós recebemos aqui um empresário bem grande que disse que eu quero implantar IA dentro do meu negócio, né, para melhorar a minha produtividade. Como que você descreveria para alguém, assim, que o cara é um empresário ali, mas ele já é mais das antigas, ele não tem muita habilidade, ele não entende de IA, me explica aí. Bom, de uma forma bem simples, você tem que tratar inteligência artificial como uma tecnologia. Então, pense ele como nada mais, nada menos do que uma nova tecnologia que a gente tem hoje no mercado
para ajudar a sua empresa, a produtividade dos seus funcionários e a criação de novos produtos. E aí, explicando o que ela seria, como que ela funciona, a inteligência artificial é um modelo de linguagem com aprendizado baseado em dados, que ele pode realizar tarefas sem ser programado a cada etapa. Ou seja, quando você fala com inteligência artificial, não necessariamente ele está programado a cada etapa para responder exatamente o que você vai perguntar. Mas por ele ter um modelo de linguagem usando uma base de dados, ele consegue responder baseado nos históricos que ele tem, no treinamento que foi feito com ele. E por ter uma tecnologia, é um conjunto de processos, né, procedimentos e habilidades que são usados para gerar bens e bens e serviços, né? Então, a tecnologia, e aí foi bom tu falar, porque meio que eu que não sou fora da tecnologia, né, eu que sou do ramo de negócio, ou algumas pessoas que estão nos assistindo, elas querem separar aqui, né? A IA é um negócio novaço aí, um robô, um negócio diferente aí, um humanoide, sei lá, alguma coisa do tipo. Ela não é tecnologia, ela é mais uma tecnologia, só que ela ficou popular pelo nome. Sim. Que ela é um procedimento. Não só pelo nome, mas também porque é incrível, né? Tu ver o que ele faz. Então acaba tomando nossa atenção. Capacidade de tomar o teu comando ali e gerar na hora, né? Bom, quais são as profissões que você acredita que a IA nunca conseguirá substituir completamente? Bom, eu acredito que as profissões que ele não vai substituir talvez sejam profissões que a gente ainda não tenha noção de que existam no momento. Porque quando vem uma nova tecnologia, a gente acaba gerando novos modelos de emprego que vão trabalhar com essa tecnologia. Então eu acredito que vão existir novas funções baseadas nessas novas tecnologias que talvez a gente não conheça, que vão demorar mais para serem substituídas. Mas é até difícil falar que uma profissão vai ser substituída ou não. Mas assim, a gente vê que as tarefas talvez administrativas, tarefas repetitivas que tenham risco de serem automatizadas por conta dos seus processos bem definidos, elas são as que vão sumir primeiramente. As profissões já depois, que talvez precise de uma pessoa para fazer uma tomada de decisão importante, sejam profissões que vão ser mais difíceis de serem substituídas por uma inteligência artificial. Legal. Em 2017, 2018, a gente ouvia muito falar o seguinte, as crianças que estão nascendo hoje, elas vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? E de 2020 para cá, depois da pandemia, a gente tem várias profissões que não existiam, né? É verdade. A gente... até, tipo assim, meio... Que profissões são essas, né? Mas, cara, vai saindo aí. A IA é um exemplo disso, né? Eu sei que, tipo assim, o projeto da IA já é bem antigo, as pessoas já vêm trabalhando assim... Quem é da computação, como tu falou naquela palestra, né? Quem é da computação já sabe que quando viu o banco de dados, quando viu o que o computador podia fazer, pensou na possibilidade de ter uma inteligência que visse isso aí. Muito bom. Luiz, há um debate crescente sobre IA criando novas oportunidades profissionais. Que tipo de carreiras inovadoras você acha que a IA está gerando ou vai gerar em breve? Bom, não só carreiras inovadoras, né, mas carreiras no geral. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial como uma nova tecnologia, a gente tem uma cadeia de empregos que é gerada por conta da inteligência artificial. Principalmente porque já foi visto que é possível que ele acrescente no PIB até 14 trilhões de dólares até 2030, né? Então a gente vê que é um mercado que vai movimentar muito dinheiro. A gente vê que as empresas já estão investindo dinheiro em massa para gastar somente no ano, como por exemplo a OpenAI, 20 a 40 bilhões, o Google como 74 bilhões. Então a gente vê que esse dinheiro vai ser investido em pessoas e em tecnologia, né? Tecnologia hardware, software no geral. Então a gente vê que é um mercado que está superaquecendo ali. Não só ele vem aquecido há 4 ou 5 anos, mas pretende aquecer mais ainda. Então a gente tem ali os data centers que precisam de pessoas para operar. Então existem dados que falam que já cresceu de 25% a 30% desde 2019 até hoje o número de pessoas que trabalham em data center, o número de empregos que são gerados por data center, né, como empresas como a AWS, a própria Microsoft e o Google. E também a gente tem outros modelos de emprego sendo gerados pelo outro lado, né, que a gente tem ali as bases de dados e a gente tem ali os processadores dos modelos de linguagens, como as GPUs, protagonizadas muito pela NVIDIA, né, pela empresa NVIDIA. Então a NVIDIA também é uma empresa que tem gerado muito emprego por conta da sua necessidade de atender o mercado, né, que tem crescido nos últimos anos, não é à toa que ele tem se destacado muito na Bolsa de Valores. Então aí a gente já vê 2 modelos de empregos diferentes, em áreas diferentes, em empresas diferentes,
um relacionado a dados, outro relacionado a produção de hardware de alta performance. E também, por outro lado, olhando para o software, temos outros empregos sendo gerados, como, por exemplo, os programadores de inteligência artificial, os desenvolvedores de soluções que não necessariamente são voltados às grandes empresas, mas às pequenas empresas que aproveitam essa tecnologia para gerar soluções. Porque hoje você vê os motores de chat, como, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, Claude, dentre outros, eles são modelos em que você acessa ali e você pede para ele criar um texto, criar uma imagem, e ele te ajuda muito. Sim. Mas ele não tem um outro objetivo que você possa aproveitar. Então essas pequenas empresas normalmente usam as APIs dos motores e criam soluções, como por exemplo os agentes de IA, que conversam com um ser humano. Então aí já é uma solução adicional que não são as grandes empresas que estão criando, mas que disponibilizam uma tecnologia que pequenas empresas possam estar criando. E aí gera mais empregos ainda no mercado. Isso é maravilhoso, né? Tipo assim, voltando para aquilo lá que a gente falou, né? Às vezes a gente sabe que vai ser um ciclo, um ecossistema de empregos que vai gerar ali do lado da IA, só que a gente não sabe dizer precisamente o que vai acontecer. Mas o que você deve fazer agora é aprender a fazer o uso consciente e intencional da IA. Você deve fazer isso aí, porque quase tudo hoje já tem ou o Copilot, como tu fala lá dentro, né, dentro da IA, ou a própria IA que foi feita para fazer aquela função ali. Foto, vídeo, texto, enfim, arquitetura, contabilidade, valuation de empresa, uma infinidade de coisas. Bom, a personalização impulsionada por IA, como em recomendações de streaming ou e-commerce, está transformando experiências e até que ponto a hiperpersonalização é benéfica e quando ela pode se tornar invasiva. Bom, esse é um ponto que ele tem sido discutido ultimamente, né? Na verdade, já tinha sido colocado em pauta por grandes organizações, porque quando você tem uma hiperpersonalização do que você assiste, do que você consome de mídia, do que as empresas podem lhe vender, você acaba dando uma liberdade que pode correr o risco da sua privacidade ser invadida, né? Como, por exemplo, se você fala com inteligência artificial, fala tudo sobre você e você concordou com os termos, por exemplo, da OpenAI, a OpenAI deixa bem claro, não coloque aqui dados pessoais porque você não precisa fazer, você não deve fazer isso, na verdade. E a gente acaba concordando com isso e mesmo assim colocando os dados. Então a gente vê que eles já se respaldaram de não ter uma responsabilidade sobre os dados pessoais que você coloca lá. Então, mesmo sendo hiper personalizado, pode acabar invadindo a sua privacidade, até porque você concordou com os termos. Um outro lado seria a própria serviços de streaming, que podem lhe conhecer pelos seus gostos que você tem ali e sempre oferecer produtos mais personalizados para você e te convencendo a comprar esses produtos, né? Então, até que ponto é você que decide o que comprar ou as empresas que, na verdade, Fico sugerindo sugerindo, não só sugerindo, mas influenciando a uma compra, né? Então acaba podendo invadir a sua privacidade. E indo para a parte do negócio com marketing, né? Tipo, o que dizem os especialistas é que quando você compra um carro, você vai lá e compra o carro, você não tomou a decisão de comprar aquele carro naquele momento, né? Ele passou no comercial, ele passou no outdoor, o seu vizinho comprou. Sim. E as marcas fazem isso. O que a Caoa Sherry fez para entrar no Brasil, né? Que é um case bem famoso. É o seguinte, ela tinha a opção de pagar milhões de reais para uma celebridade ou duas ou três falar sobre o carro, usar, dar para ele usar, ou ela fez o seguinte, ou eu poderia pegar toda essa verba de marketing, baixar meu preço e fazer pessoas de condomínio classe média comprarem o carro. E tipo assim, agora é assim, uma SUV é 300 mil reais, só que a nossa SUV é 190 mil porque nós baixamos. Só que agora começou a aparecer esses SUV bacana na garagem dos prédios. Aí tu desce lá, e a pior coisa do ser humano é a inveja, né? Tu desce lá e vê teu vizinho com uma SUV. Caraca, meu vizinho aqui comprou uma SUV, e tu sabe qual é a garagem, o apartamento pelo número da garagem, né? Tá lá. Aí o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a pesquisar e viram que... E aí ela foi gradativamente aumentando o preço à medida que ela foi ficando popular. Então foi uma estratégia melhor do que ela fazer por celebridade. Tu não viu celebridades anunciando a Caoa? É verdade. Foi incrível. Luigi, como a IA está impactando a produtividade das empresas hoje? Eu quero ir para essa pergunta e depois ir para uma outra que vai ter ligação. Bom, existem discussões de que hoje uma pessoa pode fazer até o que 5 a 10 pessoas fariam
alguns anos atrás por conta da inteligência artificial. Não por essa pessoa ser mais inteligente, mas porque ela tem um suporte com a inteligência artificial que pode acelerar a produtividade dela, né? Isso que tem acontecido nas empresas. Por isso que algumas empresas já têm falado sobre se destacar mais no mercado utilizando inteligência artificial, como por exemplo o Duolingo, que é uma plataforma de educação que usa a inteligência artificial já há algum tempo, mas eles disseram que vão implantar inteligência artificial no máximo de lugares que eles puderem na empresa, né? Falando de processos administrativos, tecnologia. Então, ele deixou bem claro que ele iria tentar implantar no máximo de setores da empresa que ele pudesse, não somente nos setores relacionados à tecnologia, que é o aplicativo de educação que eles têm ali, que ele acompanha. Então, a gente vê que se uma grande empresa já toma essa decisão, a gente sabe que existe ali uma certa lógica nisso. Uma empresa que não é de hoje, uma empresa que está no mercado há um bom tempo e que é um case de sucesso em educação de línguas, dentre outras coisas que eles ensinam lá dentro. Na produtividade, eu vejo muito sendo impactado nas plataformas que você utiliza no seu trabalho, como, por exemplo, a suíte do Google, que tem o Gemini, que pode lhe ajudar ali para gerar texto, gerar ata de reunião das empresas, fazer anotações para você, colocar ali no seu calendário. Você utilizando inteligência artificial, né, você consegue falar com ele e fazer tudo isso, dentre outras coisas, como, por exemplo, alguns aplicativos que tem o Copilot para lhe ajudar. Por exemplo, a gente sabe ali de um sistema que a gente usou ultimamente, que era, não vou falar o nome para não falar o marketing do produto, mas era um sistema de gestão empresarial ali para fazer consultoria. E a gente tinha um Copilot ali para criar o produto, né, para nos ajudar a criar o produto de consultoria inteiro. Então, isso acelerava muito o nosso processo de criação do produto de consultoria. Dentre outras coisas, como também nossas plataformas de gestão da empresa, que a gente tem um Copilot para acompanhar a tarefa, criar a tarefa, dentre outras coisas, né? Também a gente tem ali o Copilot do próprio editor de código, né? Do desenvolvedor, onde ele tem ali um Copilot para ajudar ele na produção do código. Então, tudo isso acelera muito a produtividade de uma empresa, fazendo com que uma pessoa possa ter mais desempenho e se diferenciar até de quem não usa, né? Acaba que quem não usa tem uma produtividade muito menor. Explica para quem está em casa o que é Copilot. Bom, gente, hoje vocês sabem que vou usar sempre o exemplo do mais famoso, porque todo mundo tem acesso, por exemplo, o ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa. Você vai lá e digita o que você quer, muitas vezes você até digita para o seu trabalho, mas você sempre acessa ele no site. Ele não tem acesso a editar o que você está fazendo. A diferença, normalmente, do Copilot, onde você vai ter ali, talvez, na Microsoft, que o próprio nome do Copilot da Microsoft é Copilot, né? Então acaba tendo essa confusão. Mas o Copilot seria um copiloto, né? Alguém que vai lhe ajudar. Você tem que ser o piloto oficial. É por isso que é a ideia de Copilot. Ele ali é o copiloto e ele vai te ajudar. Você vai falar com ele e ele vai até editar no seu sistema. Ele edita para você. Ele muda dentro do sistema e não só, por exemplo, ali no ChatGPT, onde ele muda e manda para você e você tem que executar as modificações. Então essa é a principal diferença de um chat para um Copilot. Eu assisti o podcast do G4, que é com a presidente da Microsoft no Brasil, a Priscila Lahan. Ela fala sobre o Copilot, né? E assim, a ideia da Microsoft fazer um Copilot, tanto porque a Microsoft ela se empenhou muito em fazer ferramentas para o business, né? Para o escritório, para o dia a dia das empresas. Excel, Word, era para ti fazer documentos formais, direito e tal. Então a ideia de fazer o Copilot da Microsoft era justamente esse auxiliar administrativo. Era esse analista, sabe? O cara que revisava os textos, o cara que faz para mim aí um ofício para eu enviar para um lugar, faz para mim uma procuração, cria para mim um contrato. E o Copilot da Microsoft é justamente isso para eles. Sim. É meio que substituir o auxiliar administrativo. A Microsoft sempre destacou por criar ferramentas para o mercado de trabalho, né? Sim. E não é diferente agora. O Copilot realmente é uma ferramenta que ajuda na produtividade. A gente fala de produtividade aqui, mas, poxa, as ferramentas que a Microsoft criou ao longo do tempo são ferramentas que ajudaram na tua produtividade. O Excel, o Word, PowerPoint, dentre outras milhões de ferramentas que eles criaram, né? O Microsoft Teams, dentre outras coisas. Então, todos esses já ajudavam na produtividade e agora o Copilot, no começo todo mundo achou muito estranho o Copilot ali diretamente no Windows, né? Que é o sistema operacional. Mas hoje você vê que as pessoas já utilizam e ele faz sentido, né? Você vai utilizando ali, você vai aprendendo e vê que você fica mais rápido no que você faz.
Cara, são milhares de empresas no mundo que usam Microsoft, né? Milhares. Porque Principalmente no mercado de trabalho, né? ela tem muita ferramenta, a gente pensa que não, mas quando eu entrei lá naquele cor do OneDrive, né, que eu assino, né? Um monte de aplicativo que eu posso assinar além do OneDrive lá. Aí o OneDrive já tem todos aquele lá, o pacote Office 360, né? Sim. A gente usa o Windows em praticamente todos os nossos computadores aqui, né? Com exceção dos que são da Apple, né? Mas, assim, é milhares. É um negócio que eles criaram, caramba, que ficou bem na mão deles. E as melhores ferramentas, eu acho. Eu uso outras ferramentas do Google e tal. Uma das melhores ferramentas de Office para escritório, porque a gente faz é o Microsoft. Não tem jeito não. Bom, Wade, e eu te perguntei assim, quais ferramentas poderiam estar impactando a produtividade das empresas? E agora, qual que é as ferramentas que você acredita que pode aumentar a tua produtividade como profissional? Qual que é a IA? Qual que são essas IA? O que são esses copilots que podem te ajudar aí? Bom, primeiramente, no geral, eu não sei exatamente quais são as ferramentas que as pessoas que estão assistindo a gente utilizam, né? Mas eu duvido muito que pelo menos 50% dessas ferramentas que você utiliza já não tenham um Copilot. Então, se elas têm, você tem que verificar como que elas funcionam, ver uma documentação, não só isso, verificar ali qual que é a inteligência artificial desse Copilot que está sendo utilizada, porque verificando a inteligência artificial, o número certinho dela, o nome, você consegue pesquisar na internet e verificar como que ela funciona. Porque às vezes a gente usa a inteligência artificial de qualquer forma, mas até no ChatGPT você tem vários modelos ali de inteligência, 4 ou 5 modelos diferentes, que eles têm modos de utilizar diferentes. Pensam de uma forma diferente, né? Faz ali um modelo, entre aspas, de raciocínio para ele pensar mais e não só jogar o conteúdo na sua frente. Porque assim, a gente vê que quando a gente faz uma pergunta para o chat, ele manda escrevendo ali, como se ele estivesse digitando, mas ele não faz isso. Ele manda de uma vez, mas para parecer um pouco mais generativo, né? Mais bonito, né? Ele aparece que como se estivesse digitando, né? Para você não se perder do que ele manda ali. Então, eu indicaria você sempre estar atualizado com as ferramentas que você utiliza, verificar as inteligências artificiais que tem dentro dela e ver como que você pode utilizar para que você fique mais produtivo, né? E acompanhar também os modelos que estão sendo utilizados, ler um pouco na internet sobre, não vai ser tão difícil você entender, mesmo não sendo uma pessoa da área, porque a gente vê que a inteligência artificial veio, né, e veio com documentações para pessoas da área de desenvolvimento, mas ali as explicações de como cada modelo funciona, você consegue entender se você ler nos sites oficiais tranquilamente. Legal. Top demais. E aí, agora quase tudo tem Copilot, né? O Instagram tem Copilot, o WhatsApp, até o teclado agora, tem o Gemini lá. Não sei se você já notou do WhatsApp, quando tu vai teclar. O teclado do Gemini? Não, o teclado do WhatsApp, quando tu vai digitar, tem um Geminizinho no canto agora, sabia disso? Ah, é? Ainda não. Tava vendo. E aí eu ainda não testei o que acontece, mas eu acho que faz alguma coisa ali, digita texto. Bom, você acredita que a produtividade impulsionada pela IA pode mascarar a falta de estratégia das empresas? Eu acredito que é um risco que todas as empresas estão suscetíveis a correr hoje em dia, né, dependendo dos seus funcionários e diretores, porque a IA comete erros, né? Então, se você sempre confiar nela para tomar suas decisões, com certeza em algum momento você vai se decepcionar. Se você não lê o que ela fala, se você não revisar, se você não tiver um embasamento de como que você está utilizando com os dados que você disponibiliza para ela, certamente você vai se decepcionar em algum momento e vai poder acontecer isso que você falou, né? Mascarar ali... como é que você falou? Mascarar o quê mesmo? A estratégia da empresa. Mascarar a estratégia da empresa, né? É bem provável que isso aconteça, porque o que acontece é o seguinte, quando eu faço uma mudança para uma tecnologia, eu vou ter que ter uma... Tipo assim, tecnologia não é só dizer, vou comprar uma melhor tecnologia, vou encontrar um melhor processo. Tecnologia também tem que ser na cultura, tem que ser na alma. Se tu não tem, tu vai só trazer problemas da vida real para dentro da IA. É verdade. Aí pode querer mascarar a estratégia. Também a inteligência artificial, eu acredito que ela pode mascarar um bom profissional, né? Pode estar ali, você ter um profissional que não é tão bom, mas que sabe usar bem a IA. Mas por conta da inteligência artificial, você acredita que ele é um bom profissional. Que não é exatamente o melhor dos mundos, né? Estou falando que é errado, mas o melhor dos mundos é sempre você ter um bom profissional que também é um bom operador de inteligência artificial. Um bom atirador com uma boa arma, né? Exatamente. Não só ter uma boa arma ali, uma arma que faz tudo, né? E você pensa que sempre vai acertar. E esse é um problema, né? Tipo assim, a gente tem falado sobre isso, que é tipo, você não vai perder seu emprego com uma IA, você vai perder seu emprego para alguém nesse primeiro momento, pelo menos, né?
A gente, inclusive, aqui, a gente sabe quando um funcionário está utilizando só IA sem o devido... A mínima análise. O mínimo análise é muito fácil de perceber, né? E quando ele dá um comando genérico, um prompt genérico também. Uhum. Isso é uma coisa que... É uma outra coisa que a gente tem que falar, que a gente vai falar daqui pra frente, que é essa questão do prompt, né? Porque, voltando lá para o que eu tava falando, né? Que você não vai perder seu emprego com uma IA, você vai perder o emprego para alguém usando uma IA, que saiba usar uma IA, pelo menos nesse primeiro momento. A gente não pode falar tanta coisa da IA assim, o que vai acontecer daqui a um ano, porque um ano com a IA agora é como se fosse 20 lá no passado, né? Lá, sei lá, 1950. A evolução que a gente tem hoje com a IA corresponde a 20 anos de evolução que tinha lá na década de 50, de 60, de 40. Então a gente tá evoluindo muito rápido, tanto que, cara, é surreal. Eu tô aí todo dia, e aí o chat lança uma coisa nova, o Gemini lança, o da Meta lá, que é o Llama, enfim, as outras vão lançando, e a gente fica assim, caraca, como que as coisas estão mudando. Que evoluiu tão rápido, né? É incrível. É um negócio que, assim, não tem jeito. Quem não usar IA vai ficar de fora. Não, pode ficar em paz. Como separar a produtividade real de ocupação disfarçada, mesmo com todas as ferramentas inteligentes disponíveis? Aquilo que tu falou lá, tipo, eu falei, né? O bom profissional que não sabe usar e o mau profissional que o mediano que sabe usar. Olha, eu vejo assim, pelo menos na nossa empresa, a gente, como profissionais, já que a gente trabalhou nos produtos durante um tempo, a gente conhece como funciona, a gente sabe o resultado que a gente espera do trabalho, a gente consegue ver no processo ali. A gente vê o resultado do colaborador e olhando a gente já vê que aquilo ali não tá bom e que a gente vê ali uma produtividade mascarada. E isso é muito ruim, porque se você tem uma esteira de produção, ele vai voltar para uma parte da esteira que ele já deveria ter passado no tempo que você planejou. Então, você tem uma tarefa de 3 dias que a pessoa levou um dia para fazer e ela acha que está sendo produtiva, mas na verdade ela vai ter que fazer de novo porque o resultado foi ruim, é genérico, você acaba tendo uma produtividade mascarada. Não é uma produtividade real, né? Um produto produzido de qualquer jeito não é o que você espera, não é o melhor produto. Então, eu acredito que para você identificar isso, você deve conhecer muito o seu produto, o seu serviço e olhar ali as entregas do projeto, ter diretores que possam olhar essas entregas. Porque quando você tem um processo bem feito, pelo menos aqui na empresa que a gente tem um processo, a gente sabe o resultado que a gente espera, exatamente o resultado que a gente espera. Então, se esse resultado do trabalho do colaborador, que entre aspas foi produtivo, porque era em 3 dias ele entregou em 1, a gente vê que não se adequa ali com o que a gente esperava que está na norma desse produto, a gente vê que está errado, que tem uma produtividade mascarada. Normalmente a gente corrige, a gente consegue conversar com o colaborador e normalmente a gente descobre que ele fez assim porque você pode fazer uma auditoria na sua empresa, verificar ali as ferramentas que ele utilizou, porque as ferramentas de inteligência artificial da empresa, a gente tem os acessos, né? Sabe quem está acessando e vê ali o que ele fez. E já chegou o dia que a gente viu exatamente uma coisa ali muito genérica, apenas copiada. Então, eu acredito que seja assim que você descobre essa produtividade mascarada dentro. Voltamos para a cultura, né, de novo, porque você vai ter que ter uma cultura de IA, você vai ter que ter uma cultura de tecnologia nesse negócio. Eu entrevistei ontem o Diogo aqui, ele falou que ele tem uma média de 21 startups que estão ajudando na gestão dos negócios dele. Desde câmera com reconhecimento biométrico e ponto biométrico lá na empresa dele, além de que ele tem um painel enorme lá com 21 telas na empresa dele, que ele consegue ver as obras dele, onde tem as obras, porque a forma de você escalar a obra é tecnologia. É verdade. Como é que você vai construir várias obras ao mesmo tempo se você é uma pessoa só e você não consegue estar em todas as obras? Tecnologia. E aí ele falou que tem o Google Agenda deles que é compartilhado. Todo mundo da empresa tem o Google Agenda, ele consegue ver a agenda de todo mundo. Sim. E, tipo assim, se ele chegar lá na tua agenda e ver que tem um espaço vago e quer marcar uma reunião contigo, ele vai marcar. Senão, tu tem que ir lá e dizer, travar a tua agenda. Por algum motivo eu tenho que travar. Eu tô trabalhando aqui nesse projeto, eu vou travar e não posso ter reunião. E se tá aberto, tu tem que travar. Ele vai fazer uma reunião contigo. Mas aí tu também pode recusar. E eles têm um sistema que vai mapear essas informações. No final do ano, ele vai saber quem mais recusou a reunião, quantas reuniões foram recusadas, quantas horas eles passaram discutindo o financeiro, reunião do financeiro, reunião do marketing, reunião do RH. E aí até ele falou assim, eu descobri que a reunião mais cancelada é a do RH. Ninguém quer conversar com o RH. É a mais recusada, né? E assim, ele falou, cara, como é que eu quero construir uma empresa boa de pessoas se eu recuso a reunião? Então isso serve como uma reflexão para ele. É verdade.
como gestor. E aí, a IA, a tecnologia em si, tecnologia num termo geral, ela vai mapear essa produtividade e dizer se você tem uma boa produtividade ou não, né? É verdade. Tem até a coisa lá que é a reunião de 45 minutos que a NVIDIA instalou, que várias empresas instalaram, né? Que não pode passar de 45 minutos. Você tem que ter pré-definido as pautas da reunião que você vai conversar e você tem que conversar aquilo e o resto... É uma questão de produtividade, né? Ter um horário de iniciar, às vezes as pessoas acabam não se preparando para uma reunião e ela toma mais tempo do que foi planejado e impacta lá na frente, porque, principalmente envolvendo tecnologia, mas não só tecnologia, qualquer negócio. Por exemplo, as suas horas são contadas no produto que você está fazendo. Então, assim, também acredito que na engenharia você tem os dias ali contados. Se você dividir esse dia, vai ter as horas, se você perder essa hora, você vai atrasar tudo, né? Pô, bem pensado. É isso mesmo. No nosso caso aqui, a gente faz muito o orçamento por hora, né? Então, se a gente... Perdeu uma hora é dinheiro aqui. É dinheiro. Ainda mais se tiver muita gente numa reunião, né? Se tiver 5 pessoas, é 5 horas que a gente perdeu de produtividade. Bom, indo para o segundo bloco aqui, Luiz, de requalificação e o futuro do trabalho, né? Quais competências humanas se tornam mais valiosas à medida que a IA evolui? Eu acredito que, independente da IA, na verdade, à medida que o mundo evolui, o que vai diferenciar você no mercado de trabalho é o conhecimento das ferramentas. Então, assim como foi modificado lá na década de 2000, quando algumas pessoas não conheciam as ferramentas de computadores e elas foram substituídas por pessoas mais novas que acabaram conhecendo essas ferramentas, tiveram acesso mais cedo, por exemplo, na escola. A gente vê que a escola ela pode mudar um profissional. Hoje a gente acha um absurdo quando um profissional não sabe mexer, por exemplo, no pacote Office ou no Google. Ou ele não tem uma ideia de como que faz um documento. As coisas mais básicas de escritório, a gente vê que existem pessoas que não sabem. E essas pessoas passaram pela escola numa preparação para o mercado, mas não tiveram acesso a isso. Então, o que vai te diferenciar sempre no futuro é o conhecimento das ferramentas, como que você utiliza essas ferramentas para acelerar a sua entrega. Eu acredito que também, assim, quem tem acesso novo a um estágio no seu modelo de trabalho vai poder ter uma experiência e um aprendizado. Mas não só no estágio, você acho que nunca pode deixar depender o seu aprendizado quando chegar o momento de executar a tarefa. Sempre procure aprender antes de chegar o momento. Pois é, na era da informação, as pessoas têm conhecimento superficial, né? Elas não estão muito profundas. E a IA exige que tu tenha um conhecimento mais profundo. Exatamente. É uma falsa ilusão tu achar que com inteligência artificial tu tem que ter um conhecimento mais raso, né? Outra coisa, o cara fala, eu não faço texto na IA, não escrevo, porque lá eu vou ficar preguiçoso. Cara, vai aumentar a tua produtividade, mas tu vai ter que dar o comando certo para ele fazer o texto certo. Tu vai ter que ter a estratégia certa, que é aquilo que a gente falou sobre o prompt, né? Explica o que é o prompt para quem tá ouvindo a gente, porque é o comando que tu dá para IA, para ela tomar as decisões. Mas explica pra gente o que é. Bom, o prompt é nada mais do que realmente o comando que você dá, ou seja, aquele texto que você escreve para que a IA execute uma tarefa ou execute uma resposta para você ali no chat que você fala com ela, ou também no Copilot seria ele executar a tarefa em si. Isso é o prompt. O prompt ele vai definir como que a inteligência artificial responde, né? A gente já via aí alguns cursos de inteligência de prompt, engenharia de prompt. Antigamente a gente tinha uma dificuldade com o prompt porque a IA não conseguia levar em conta alguns parâmetros que você coloca. Mas hoje, se você entende um pouco de agente de IA, você já sabe que ela leva muito em conta os parâmetros que você descreve ali, mesmo sendo um texto grande, como por exemplo, já fiz prompt para agente de IA com 4 páginas, para que ele leve em conta exatamente todos aqueles prompts que eu coloquei ali. E ela acaba levando em conta realmente, né? Existe ainda um risco dela não verificar ali um prompt que você colocou, mas quanto mais informação você der detalhada, regra do que você deseja, ela vai responder com uma qualidade maior. Legal. Que tipo de profissional você acha que será mais valorizado nos próximos 5 anos? Cara, eu acho que volta a exatamente o que a gente falou. Primeiro, se você acha que você tem que ter pouco conhecimento para operar uma inteligência artificial, você está errado. Você tem que continuar buscando conhecimento. Você é o operador qualificado. Continuar vendo as literaturas, estudando, vendo os artigos, as tecnologias. Você tem que estudar tudo. Tudo. Você tem que ser o melhor profissional
estudando. E aí, na hora de executar, você vai ter uma velocidade maior para executar o trabalho que você faria. Logo, você tem mais tempo para estudar também, né? Tempo para estudar. E aí, você tem menos tempo executando tarefa, porque você estudou e sabe como utilizar a inteligência artificial. Não só a inteligência artificial, mas as outras ferramentas que existem no mercado. Hoje, até para mim, já é difícil acompanhar todas as ferramentas, todas as tecnologias. Não tem como você acompanhar. Mas tem como você procurar as melhores tecnologias para ser produtivo. Então, isso vai diferenciar as pessoas no mercado daqui para frente. Maravilha, que conversa maravilhosa que nós estamos tendo aqui. E como um jovem de 18 anos pode se preparar para o mercado de trabalho diante dessas mudanças aí? Bom, o jovem de 18 anos, normalmente ele quer ter a sua primeira experiência no mercado, né? Hoje, quando você abre uma vaga em qualquer mecanismo de disponibilidade de vaga, você vê ali na descrição uma lista enorme de o que você tem que saber. E não é à toa essa lista, tá? Normalmente é porque a empresa trabalha com todas essas ferramentas. Se eu for listar todas as ferramentas que a nossa empresa trabalha hoje em dia, vai fazer uma lista muito grande de uma vaga. E talvez a pessoa sinta até medo, mas você tem que ver ali minimamente quais são as principais ferramentas da sua área. Por exemplo, tu sabe as áreas das ferramentas de contabilidade, os softwares que as pessoas trabalhavam. Então, é tua obrigação aprender aquele software antes de entrar no mercado de trabalho. Então, aprenda as ferramentas, não só as ferramentas, revise ali os livros relacionados à sua área para que você possa se preparar, para que quando chegue o momento de você trabalhar na sua área, você não saiba responder uma pergunta simples que alguém lhe fizer. Isso acontece muito, né? Tem até aquela frase lá que tu fala, que esteja preparado para responder. Qualquer um quando lhe perguntar. Quando lhe perguntarem. Qual é o motivo da sua fé, né? Então isso é real, eu acredito, né? E as pessoas mais velhas, elas estão em desvantagem? Ou o que elas precisariam aprender para se reciclar? Tá, eu vejo a vantagem e a desvantagem da pessoa mais velha. A pessoa mais velha, ela tem a vantagem de ter mais experiência de mercado. Mais conhecimento. Né? Mais conhecimento. Ela tem um conhecimento, no geral, se ela está numa empresa, ela sabe como aquela empresa funciona. A pessoa mais nova, ela não sabe como funciona, mas ela tem a vantagem de ter crescido com essas tecnologias. Ser um nativo digital. Ser um nativo digital, ela sabe como a tecnologia funciona ali, né? E a gente vê essa diferença muito clara quando você coloca um software na frente de uma pessoa nova e de uma pessoa mais velha. Você vê ali que a pessoa mais nova, ela tem uma aptidão, por alguma razão, né? Por ter nascido na era digital, ela tem uma maior rapidez para aprender. Então, a vantagem da pessoa mais velha é conhecer a empresa, conhecer os processos. Então, ela talvez saberia como operar o software. E a vantagem da pessoa mais nova é que ela sabe, ela vai aprender mais rápido por conta de ser um nativo digital. Então, a pessoa mais velha, tendo essa vantagem, ela tem que investir no que ela ainda não sabe. Seja aprender um software, seja estudar as novas tecnologias que tem hoje, as novas tendências de mercado, não só a tecnologia. Se você for parar para pensar numa profissão, uma profissão não vive só de tecnologia. Existem as pesquisas, existem o que mudou no mercado relacionado àquela profissão. Até na minha área, a gente sabe que hoje muita coisa mudou. A gente vê que os fundamentos ainda se mantêm, mas as tecnologias novas surgem e a gente tem que aprender elas. Então, assim também vai funcionar para uma pessoa mais velha em qualquer área do trabalho, né? Um exemplo bem prático. Se você é um designer, você não vai usar as ferramentas mais antigas de design. E a gente já viu aqui na nossa empresa, por ter uma área relacionada ao design, que existem as ferramentas mais antigas e as ferramentas mais novas. E a gente vê ali, vamos dizer ali que tem o CorelDRAW, tem o Photoshop, mas também tem o Figma. Depois o Figma tem outras ferramentas também de prototipação. Então, às vezes a pessoa quer ficar só num ou no outro ali, mas não acaba não tendo muita aptidão com o outro software e acaba perdendo para uma pessoa que tem. E isso acontece, né? Caraca, que bom. Vamos pro terceiro bloco então, da nossa conversa, que é empregos e carreira do futuro. Né? Quais novas profissões você acredita que surgirão graças à popularização da IA? Olha, é um pouco difícil responder essa pergunta sobre o que vai surgir. Mas a gente vê que de um tempo para cá já surgiu o criador de agente de IA que não existia. Mas vai ter um ecossistema ao redor da IA, né? Um ecossistema que é aquilo que eu falei no começo, né? As empresas que criaram a inteligência artificial, né? Criaram os modelos de linguagem, elas disponibilizam essa tecnologia para que pequenas empresas criem soluções baseadas
em inteligência artificial. Então a gente já vê alguns empregos que não existiam, como a pessoa que faz o agente de IA. Não sei nem se tem um nome para isso já, mas existem as empresas que fazem. E é um novo modelo de emprego que não existia, um negócio que ninguém via. A gente ganhando dinheiro com isso. Exatamente. Também tem aquele outro lá, como por exemplo eu vou falar dois que surgiram ao longo do tempo por conta da tecnologia, não só por causa da IA. Existe o DPO, que é a pessoa responsável pelos dados da empresa, que não existia, veio existir por conta da lei dos dados. É verdade. E existe agora o outro lá relacionado à inteligência artificial, que eu sempre esqueço o nome, o diretor de inteligência artificial. É o Caio. Caio, né? Não, é Caio? Eu acho que é Caio. É, Caio. É porque o Odd Office ficou no final. Que é Chefs e Yale Office. Pois é, esse aí já é uma nova profissão também que tem nas empresas. É CAIO. CAIO. Que normalmente é a pessoa que vai estar responsável por decidir como implantar a inteligência artificial dentro de uma empresa em geral, né? Então, são duas profissões que surgiram. E esse cara ele vai ter que olhar o todo, né? E como é que eu faço implantar uma inteligência artificial aqui no financeiro que se conecta com produção, que se conecta com a operação, com o RH, com tudo? Exatamente, é isso mesmo. Maravilha. E a gente falou sobre as profissões que vão se popularizar, né? E quais que são as profissões que correm maior risco com a popularização da IA? Tá, falar que profissões vão ser substituídas é um pouco difícil, mas a gente sabe de tarefas que vão ser substituídas facilmente, né? E se você tem várias tarefas que você executa na sua profissão que correm o risco de serem automatizadas, a sua profissão corre um maior risco. É hora de você pensar. É hora de você pensar. Então, quais são as tarefas na minha profissão que estão sendo substituídas por inteligência artificial no momento? Hoje eu vejo dos empregos que talvez correm mais risco seja ali a questão das pessoas que trabalhavam com marketing. Marketing também é uma profissão, falando do marketing em geral, né? Mas o marketing dentro do comercial e marketing existem outras profissões. Profissões que também não existiam antigamente, né? Como o SDR, o Closet, dentre outras profissões ali que tem no meio de uma campanha de marketing. Então a gente já sabe que hoje é utilizado a gente de IA para fazer o SDR. Hoje é utilizado a gente de IA para fazer o atendimento em call center. Então são profissões que existiram por muito tempo no mercado, por pessoas fazendo essas tarefas, mas que hoje essas tarefas vêm sendo substituídas por inteligência artificial. Aí você fala, essa profissão vai sumir? Não necessariamente. Talvez o call center, o SDR continue existindo, mas uma quantidade menor, porque boa parte das tarefas dele hoje já são substituídas por inteligência artificial. Logo, ele tem mais tempo para trabalhar, atender mais pessoas no dia a dia. Então eu vejo assim profissões ligadas ao atendimento ao cliente de uma forma humanizada, eu já vejo sendo substituído, não porque eu estou dizendo, corre o risco. Não, é porque a gente vê no mercado de trabalho que muitas empresas já estão utilizando essa solução para economizar dentro dos seus processos e das suas contratações. Beleza. Bom, e como as empresas devem lidar com o medo interno de substituição por máquinas? Eu acho que primeiro não tem que ter medo, a empresa não necessariamente precisa ter medo de ser substituído. A empresa no geral, né? Tu pergunta, não, funcionário. A empresa. Não, acho que a empresa não tem que ter medo, ela tem que talvez tomar um susto por conta do que está acontecendo no mercado, o que é a mudança que está acontecendo no mercado, e tem que procurar seguir a tendência do mercado no momento, né? A gente sabe que hoje o mercado, falando de economia em geral, ele sempre guia para onde o mundo vai. Então, hoje a inteligência artificial utilizada em muitas grandes empresas, principalmente nas big techs, a gente vê que talvez seja um caminho que você deva olhar e verificar o que você está perdendo. Porque se uma empresa que faz o que eu faço, que não tem inteligência artificial, se a gente for comparar ali a nossa entrega, possivelmente a minha entrega vai ser melhor, porque eu agilizei. Verdade. E como que tu vê o papel do CTO daqui para frente com essa tecnologia fazendo algumas coisas que o teu time operacional fazia e agora você como CTO tem essa possibilidade de usar essas ferramentas? Certo. O papel do CTO ele vai ser um papel decisivo, né? Ele sempre foi um papel decisivo, vai continuar sendo com mais responsabilidade por decidir aonde que ele vai enquadrar a inteligência artificial nos seus processos. Talvez seja por isso exatamente que surgiu o outro responsável, né? O chamado Caio.
porque para não colocar todo o peso em uma só pessoa, porque o CTO, diretor de tecnologia, essa profissão já existe há muito tempo, mas as tarefas que ele vem tendo que fazer vem aumentando ao longo dos anos, né? E quando você cria ali uma profissão, por exemplo, hoje tem a profissão CTO, diretor de tecnologia, e aí você vai incluindo tarefas ali dentro, várias tarefas, até o momento em que essa pessoa fica sobrecarregada e nasce uma nova profissão, porque aquele ali não dá mais conta, né? Então nasce um especializado para fazer somente aquilo. Então a tarefa do CTO vai ser continuar decidindo o que fazer com essa tecnologia, onde implantar. Se você é uma empresa que presta serviços, aonde você consegue implantar para melhorar o seu serviço. Se você é uma empresa que faz produto, como eu uso inteligência artificial para melhorar a qualidade do meu produto, para melhorar a entrega do meu produto. Então vai ser, realmente, ele vai se enquadrar nesses momentos de decisão. São mais estratégicas, né? Que a IA não vai poder substituir, pelo menos agora. Bom, Luigi, a pergunta de 1 milhão aqui. O que é mais estratégico para uma empresa hoje? Contratar um time de IA novo ou treinar o time existente? Tá bom. Primeiro vamos pensar, o seu time é um time muito produtivo, já sem inteligência artificial? Eu acredito que se essa resposta for sim, você tem que investir em eles aprenderem agora. Você não pode, não tire uma equipe se essa equipe jogar bem, né? Esse acho que é o melhor caminho. Dê novas ferramentas para ela. Exatamente. Uma equipe que joga bem e ela não tem medo de tentar, ela vai se dar bem ali com novas ferramentas. Mas se você tem uma equipe que já não performa bem há um bom tempo, já não se adapta com tecnologias mínimas que você implementa, talvez seja a hora de trocar por pessoas qualificadas no mercado que já jogam bem naquela área e você pode incluir ali no seu time. Bom, indo para o nosso quarto bloco aqui, que é transformação e organizacional e mindset, né? Como a IA pode ajudar líderes a tomarem melhores decisões? Apesar de a gente já ter falado muito, eu quero que agora enfatize bastante. A IA, ela vem ajudando muito na análise de dados. Se você tem, por exemplo, um dashboard na sua empresa, você possivelmente possa ter um mecanismo ali de utilizar a IA para tomada de decisão. Não tomada de decisão exatamente, né? Na verdade, você vai utilizar ele para análise de dados. Ele vai poder dar uma análise ali de acordo com o que ele reuniu de indicadores e o que ele acha baseado no banco de dados que ele tem. Então, isso pode te ajudar a ter uma ideia que você não estava vendo. Qual que é a ideia de ter muitos diretores em uma sala? É que você tenha muitas perspectivas diferentes muitas visões, né? do mesmo dashboard, por exemplo, os mesmos KPIs. Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui cerca de 5 diretores, quando a gente faz a reunião de diretoria, não sei exatamente, 4 ou 5. 4 diretores nós temos e mais um sócio. Mais um sócio, né? Então, imagina, são 4 diretores para tomar decisões baseadas nos mesmos dados. Você tem uma assertividade maior porque você vai ter pessoas que possivelmente vão ver o que você não está vendo. E assim também, inteligência artificial. Ele vai te ajudar a ver cenários que você não está vendo. E baseado nesses cenários, você vai poder tomar uma melhor decisão. Isso falando de decisões baseadas em dados. Mas também você pode ter decisões baseadas em documentos que você recebeu, em e-mails. Por exemplo, hoje existem ferramentas de Copilot, quando você recebe um e-mail, você pode colocar lá, me explique esse e-mail, eu não entendi. Então, baseada na perspectiva da inteligência artificial, ele vai te explicar da visão dele, o que ele entendeu. E ali com você pode lhe ajudar a entender melhor, né? Caraca, que top. E como você define uma empresa verdadeiramente inteligente no contexto atual? Porque o conceito de inteligência foi relativizado com o IA, né? É verdade, né? Olha aí, só pode falar. Abrindo um gancho aqui, às vezes eu tô na internet ali e aparece um remédio ali que fala, não sei se isso aqui vai fazer isso e isso. Aí eu vou lá e entro na IA lá e falo, me explique se essa substância química aqui, esse medicamento, ele realmente previnha, trata ou cure esse tipo de doença. Aí fala, não tem nenhuma evidência científica e tal. Legal. Mas como é que tu define isso verdadeiramente se uma empresa é inteligente nesse contexto atual? Bom, eu vou partir de um princípio para responder essa pergunta, né? Eu acho que não, como a gente sempre fala, não se contesta os resultados. Uma empresa inteligente é uma empresa que tem verdadeiros resultados. Mas a gente vê, por conta da tecnologia, por conta da gente acreditar muito no que ainda não é tangível, né? A gente acaba apostando em ideias que não são reais. E justamente a inteligência artificial acaba mascarando uma produtividade, não só uma produtividade, como ela pode mascarar um produto que não é bom. Pode fingir que esse produto é bom, né? Então isso vai acabar impactando muito na empresa.
Pode só repetir o final da pergunta? É o gancho aqui? Empresas verdadeiramente inteligentes no contexto atual. Eu comecei ali falando do princípio, né, do que eu acho que é inteligente, mas não se contesta os resultados de uma empresa se ela tem resultados, mas mesmo com resultados, a gente vê que pode existir um erro. Aí você fala, mas como uma empresa que fatura bem? Um exemplo foi o boom das .coms, que ali empresas que foram para a bolsa, só tendo um site e aquela loucura toda que acontecia, não era exatamente inteligente. Logo depois veio um grande boom de empresas sendo falidas, né? E aí a gente está falando de um mercado que tem pessoas altamente inteligentes fazendo a análise das empresas, né? E caíram no boom das .com, fizeram Exatamente. uma crise, né? Até mesmo eu, sendo da área, utilizando inteligência artificial, já cheguei ao momento de me contestar e me perguntar, será que isso realmente vai gerar um resultado na economia global, total, de uma forma que a gente espera? Porque o que o ser humano esperou desde o primeiro momento que a gente teve acesso à inteligência artificial de uma forma mais democrática, a primeira coisa que ele pensou é, quando que isso aqui vai pensar como um ser humano? Né? Ele pensou, quando que isso aqui vai virar igual um ser humano, vai tomar decisões baseadas num pensamento próprio, mas a gente vê que não é exatamente assim. Hoje a IA toma uma decisão baseada no treinamento dela, no modelo que foi criado e nos dados que ela tem. Então, eu acredito que o que vai diferenciar são os resultados, não só os resultados, mas os verdadeiros resultados, né? Influencia de IA para IA a partir do banco de dados a resposta que ela vai te dar? Influencia, tanto que existem modelos que talvez sejam mais aderentes ao seu trabalho, né? Ao que eu estou procurando. Ao que tu está procurando. Por exemplo, eu hoje, particularmente utilizando inteligência artificial, eu gosto às vezes de usar mais de uma para fazer uma pesquisa. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa, às vezes eu gosto de usar o Gemini, porque como ele é baseado ali no Google, ele tem acesso a grandes dados de busca, ele tem acesso a todo o YouTube, todos os vídeos do YouTube ele tem acesso, né? Então ele acaba tendo ali um modelo de pesquisa que eu particularmente acho melhor. Não necessariamente seja melhor. Às vezes a gente tem ali um outro que às vezes eu uso para criar documentos, né? Documentos mais técnicos. Eu acredito que a Cloud, que é uma empresa que saiu de dentro da OpenAI, do ChatGPT, né? Por os antigos sócios, eles pegaram, saíram, criaram uma outra empresa chamada Cloud. E às vezes eu vejo que para a criação de documento, eu acredito que ela performa melhor que o ChatGPT. Pô, legal. Vamos saber dessas dicas aqui. Bom, e como equilibrar inovação com responsabilidade ética no uso da IA? Esse é um desafio, eu acredito que esse desafio ele vai ser melhor respondido quando a gente vê que estão sendo criadas leis. Quando começar as discussões, né? Quando começar as discussões. E já começaram, né? Mas é como eu falei lá no começo. Por exemplo, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial normalmente se respalda, dizendo ali, olha, nós não nos responsabilizamos com os dados que você disponibiliza para a inteligência artificial. Então a gente vê ali que não tem exatamente um compliance do que você fala. Nesse momento. Nesse momento não existe. Então logo você vê que talvez seja difícil aplicar isso à sua empresa. Mas eu acredito que logo vão existir regras ali no negócio que possam respaldar o seu uso dentro da empresa. E não quer dizer que você não possa utilizar. Eu estou falando que as empresas dos motores de busca não se responsabilizam. Mas, por exemplo, você usa um software que utiliza a inteligência artificial, logo esse software, na verdade, vai se responsabilizar. Né? O software que está utilizando o motor ali na conversação. Então, são coisas diferentes que você tem que levar em conta. Tu acha que a empresa ela precisa mudar a cultura empresarial dela, organizacional dela, para se adaptar à IA? Com certeza. Eu acredito que uma cultura de uma empresa, ela sempre vai ditar como que a empresa faz o seu produto ou o seu serviço. Então, hoje a gente tem uma cultura aqui dentro da empresa, a gente tem uma cultura de utilizar algumas ferramentas e a gente vê que todo mundo vai se adaptando, conversando sobre. A nossa cultura de tecnologia desde o início. Então eu acredito que isso influencia bastante. Se você é um diretor e você não faz uso, você não fala, acaba que o seu colaborador também não vai fazer questão. E Luiz, qual é o erro mais comum que empresas cometem ao tentar se tornar mais produtivas com tecnologia? Por exemplo, eu quero aumentar minha produtividade, eu vou sair contratando as tecnologias aí. Qual que é o erro mais comum? Bom, volta lá ao diretor de tecnologia, né? Porque ele que vai decidir que tecnologia implantar. Pode pensar, né? Então, tecnologia tem muita no mercado. Você sempre vai ver 1000 possibilidades de fazer a mesma coisa. Você vai ter 1000 softwares diferentes que fazem exatamente a mesma coisa que você quer. A decisão do diretor de tecnologia é decidir
qual vai ser a mais assertiva para a sua necessidade. Então, se você não tem uma pessoa que toma somente essas decisões, corre o risco de você contratar coisas desnecessárias e gastar mais dinheiro. Uau! Luiz, para a gente encerrar aqui, para a gente partir para o encerramento, que mensagem você daria diante desse contexto de IA para pequenas empresas que querem melhorar sua produtividade, querem competir no cenário empresarial atual? Olha, eu acredito que as pequenas empresas, em alguns casos, têm uma oportunidade maior do que as grandes empresas, por ter a possibilidade de criar produtos com tecnologias mais novas. Por exemplo, a gente vê as empresas mais antigas, como elas já têm um mercado consolidado, acaba que elas demoram mais para implantar tecnologias nos seus produtos já existentes. Então, você como uma empresa pequena, você tem a vantagem de criar um novo produto de uma forma mais rápida com as tecnologias novas, porque as grandes normalmente demoram a se importar com as novas tecnologias por conta de terem um grande faturamento e terem tudo ali já certinho do jeito que eles fazem há muitos anos. Então, acredito que esse seja o seu maior diferencial sendo uma empresa pequena. E também, hoje, a gente tem muita ferramenta gratuita, né, para ajudar na produtividade. Então, isso já ajuda muito as pequenas empresas que normalmente não têm um grande faturamento. A gente vê que as ferramentas de tecnologia estão cada vez mais baratas e melhores. Então, você tem uma produtividade melhor ali, porque você pode utilizar, não precisa pagar tão caro. Que conversa interessante, né? Que papo interessante. Tecnologia é o que vai conduzir as relações bilaterais, comerciais e econômicas no mundo daqui para frente. Os países vão usar inteligência artificial, vão usar a tecnologia em si que está aí, né? A blockchain, a Solana, as tecnologias de tokenização, tudo. Assim como também a IA, né? Eu vejo que toda a geração de riqueza do mundo vai passar pela IA. A gente vai continuar gerando riqueza com commodities, com outras coisas, mas isso aí a IA vai começar a passar ali por dentro, né? Tanto na mecanização de máquinas agrícolas, exatamente, na seleção dos grãos, no controle de praga, né? A IA é mais eficiente para chegar ali numa planta e jogar um laser onde tem realmente uma praga e não afetar a planta inteira, né? Mas maravilha, Luiz, obrigado por essa conversa que nós tivemos aqui. Você que nos acompanhou até o final do podcast, quero que você deixe seu comentário, você fale com a gente aqui nos comentários, diga o que você achou, diga o que nós possamos melhorar. E eu quero que você traga também dica de pessoas que nós possamos trazer aqui, dica de temas que nós possamos falar aqui. E eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui, te agradeço por ter ficado conosco até esse momento. E eu também quero te pedir mais um favor. Eu quero que você patrocine este conteúdo. E a forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando ele para uma pessoa que você acha que seria interessante, para um amigo que está fazendo transição de carreira, para um amigo seu que é empresário, que está com dificuldade de aumentar a sua produtividade, de melhorar o desempenho da sua empresa. Eu acho que você compartilhando para ele e assistindo é uma forma muito interessante de você patrocinar o nosso conteúdo. Nós ficamos por aqui. Agradeço a sua paciência, a sua audiência de estar conosco até aqui e até o próximo episódio. Valeu!